Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com você? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caieiras, Jardim dos Eucaliptos. Essa noite nos reunimos mais uma vez para o estudo da palavra. Estamos encerrando aí o estudo, O estudo desse mês. Nós estudamos aí o Pentecostes, E o tema do mês é Pentecostes restaurado. E eu queria convidar vocês aí, primeiramente, para estar aí compartilhando essa mensagem, mandando aí para as pessoas que você conhece, que você possa estar evangelizando nesse tempo difícil. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto de hoje que nós vamos tratar está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 em diante. Nós vamos ler aí do 1 ao 4 e é muito importante que você acompanhe junto conosco, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 1. Não esqueça aí de comentar, é muito bom aí ter um contato, já que nós estamos aí afastados aí por conta da pandemia, Por conta aí de ordens, dadas a serem obedecidas, Mas que você possa estar em contato conosco aí, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 em diante. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Feche seus olhos, abaixa a tua cabeça e vamos buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem realizado. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor. Senhor Espírito Santo, venha sobre nós nesse momento, Senhor. Que o Senhor venha alcançar, Senhor, o meu coração, encher, Senhor, o meu coração, encher, Senhor, o coração dos meus irmãos que estão em casa, encher o coração de todo aquele que acompanha esse estudo agora, Pai. Sei e creio que o Senhor tem feito todas as coisas conforme o Teu querer e a Tua vontade. E peço a Ti, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha fazer e a mover as coisas conforme o Teu querer. Que nós possamos, meu Deus, tirar dos nossos corações tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, todo o impedimento, toda a distração em nome de Jesus. E que em todo o tempo nós possamos Te buscar em espírito e em verdade, e saber o que o Senhor quer tratar conosco essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós oramos agradecidos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Pentecostes restaurado, O nosso tema do mês. Hoje nós encerramos. A partir de amanhã já vai vir um novo tema para a gente estar podendo trabalhar, Mas aí nesse texto, um texto maravilhoso que fala a respeito da descida do Espírito Santo. E de acordo com o texto, o que nós podemos observar e entender é que o Espírito Santo ele veio ali na coletividade, a igreja reunida,
Existia ali uma pluralidade de pessoas reunidas, não havia uma só, mas pessoas reunidas naquele lugar, né? E existe sim missões para uma pessoa. Quando nós acompanhamos a palavra do Senhor, quando o Senhor chamou a Moisés, quando o Senhor chamou a Abraão, quando o Senhor falou com Elias, existiam ali missões para cada um deles, missões específicas, né? Libertação, sempre buscando a libertação do povo do Senhor. Porém, o que nós vemos na descida do Espírito Santo sai ali do singular, sai da simples pessoa, né? A missão era árdua, a missão realmente era muito grande, mas ali o Senhor iniciou a igreja. Ali o Senhor começou e iniciou a igreja, suprida com o poder dele, que veio através do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. O início da igreja cheia de poder, o poder vindo do alto. Foi isso o Atos dos Apóstolos, ali, ó, Atos 2, quando nós falamos em Atos 2, ou quando ouvimos falar em Atos 2, foi isso. O revestimento da igreja de poder do alto, né? Porém, o que acontece? Existiu um rapaz chamado Joseph Smith, e por volta de 1800, nos Estados Unidos, ele disse que um anjo veio até ele. O nome desse anjo era Moroni, o nome do anjo. E o anjo disse a ele que ele havia sido escolhido para revelar ao mundo a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira religião, né? Revelar ao mundo a verdadeira vontade do Senhor. Um relato sem testemunhas, né? Um relato sem testemunhas. Porém, através de Joseph Smith, foi ali fundada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, né? A Igreja dos Mormons, nós conhecemos ela assim. E você vê que esse anjo, segundo Joseph Smith, esse anjo disse a ele que aquilo que a igreja estava vivendo, aquilo que estava na palavra do Senhor, na realidade não era daquela forma, era de uma outra forma. E isso deu início à Igreja dos Mormons, considerada, de acordo com a palavra, como uma seita. Mas o que seria uma seita, Pedro? O que seria uma seita? Uma seita é algo que diverge, algo que diverge daquilo que é dominante, né? No caso, o cristianismo, e essa seita ela divergiu do cristianismo. Ela saiu como uma ramificação do cristianismo. Porém, uma seita, ela sempre ou multiplica algo, ou divide algo, ou subtrai algo, ou adiciona algo à fé. A seita, ela não consegue se sustentar somente com a Bíblia. A seita, ela não consegue se sustentar somente com a Bíblia. Porém, essa conversa com esse anjo chamado Moroni, Joseph Smith, ele iniciou uma seita. Como nós falamos que uma seita ela não consegue se sustentar somente com a Bíblia, quando nós vamos ali em Gálatas, o capítulo 1,
Gálatas, o capítulo 1, o verso é o 8. Se você não conseguiu ainda, você pausa o vídeo aí rapidinho e chega na palavra que é importante a gente ler junto. Gálatas 1:8, a palavra ela diz assim: mas ainda que nós, isso é Paulo falando aos Gálatas, amém? Mas ainda que nós, então Paulo falando, nós os discípulos, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Olha só a orientação de Paulo. Se Joseph Smith tivesse atentado aqui para Gálatas 1:8, com certeza ele não daria ouvidos a isso, né? Julgando que isso seja verdade. Amém, irmãos? Porém, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque quando nós olhamos para o evento de Atos 2, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo sobre aqueles homens, muitas das vezes nós não é que queremos isso de novo. Na realidade, muitas das vezes nós queremos esse evento aqui, agora. Quando nós falamos que o Senhor ele não faz nada fora do propósito e que tudo tem um propósito, nós estamos falando na restauração do Pentecostes. E o que aconteceu em Atos é o Pentecostes. Mas a restauração não necessariamente ela vai ser igual à concessão, né? A concessão do Espírito Santo em Atos, ela muitas das vezes ela não necessariamente vai ser a mesma que a regeneração, a restauração do Pentecostes. Muitas das vezes não vai ser a mesma coisa. Porém, aquele evento que o Senhor fez no meio daqueles homens, aquele evento foi para aquela época, foi para aquele dia, foi o start da igreja. Porque a igreja ela não conseguiria ir da forma que estava, precisaria ser revestida de poder. Mas hoje, irmãos, eu sinto dizer, não é a igreja que precisa ser restaurada. Hoje não é a igreja que precisa ser restaurada. Na realidade, são muitos de nós que precisamos ser restaurados. Porque a dificuldade e as situações são tantas que cada vez mais nós nos distanciamos da igreja espiritual. Porque se nós falarmos que a igreja ela está precisando ser restaurada, não. Porque quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que a igreja, ela, de certa forma, ela nunca vai voltar a ser uma pessoa só. A igreja, ela sempre cresceu. A igreja, ela tem crescido. Porém, o que está acontecendo hoje? Por conta da falta de maturidade de alguns irmãos, a igreja, ela tem diminuído de tamanho, de quantidade. Porque muitas das vezes a igreja ela pode ser muitos, porém em pouca qualidade espiritual. Muitas das vezes nos vemos falhos espiritualmente. Somos sim, sempre falhos, mas muitas das vezes falhamos naquilo que não seria o certo falhar. Muitas das vezes isso acontece conosco. Porém, o evento que aconteceu uma só vez, uma experiência impressionante e individual,
foi individual na vida de cada um daqueles homens. O início da igreja foi individual. Da mesma forma, meu irmão, quando você aceitou a Cristo, quando Jesus Cristo entrou no teu coração, a última vez que você se sentiu cheio do Espírito Santo, pode ser agora, pode ter sido ontem, mês passado, ano passado, às vezes antes dessa pandemia. A última vez que você se sentiu cheio do Espírito Santo, aí nós olhamos para Atos 2 e nós queremos o evento de volta. Aquele evento nós queremos hoje. Eu preciso entender que o start da igreja, ele foi acionado. A igreja, ela está caminhando e caminhando muito bem. Porém, quando eu olho para mim, irmão, eu vejo que eu não estou caminhando como teria que caminhar. Eu vejo que eu não estou caminhando como eu deveria estar caminhando. Eu querendo trazer o evento de Atos 2 para o nosso meio, isso acaba saindo fora dos propósitos do Senhor. Porque Atos 2 teve um propósito. Muitos avivamentos têm acontecido no meio da igreja e cada um deles teve o propósito. Com certeza, meus irmãos, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, se nós buscarmos o Senhor com toda a nossa força, com certeza seremos avivados. E quando isso acontecer de fato, vai ter sido alcançado o propósito do Senhor. Mas não dá para olhar para Atos 2 e querer que isso aconteça agora. É como dar um restart. Não, isso não vai acontecer. Por quê? Porque a igreja ela continua. A igreja ela continua forte. Volto a dizer, muitas das vezes eu me sinto fraco e cada vez mais distanciado da igreja. Eu preciso clamar ao Senhor por poder. Por quê? Porque o tempo de Atos 2, com o nosso tempo agora, são épocas totalmente diferentes. Onde o que era capacitado por Deus lá, é diferente do que é aqui hoje. Como eu disse para vocês, lá atrás, no início da igreja, quando aqueles irmãos começaram a caminhar, cheios de fé, cheios de vontade, com fome de Deus, fazendo coisas maravilhosas. Hoje nós olhamos para nós e hoje o tempo é diferente. Como era lá no início de Atos 2, as pessoas pegando tudo, dividindo com os pobres, partilhando tudo com os irmãos, ficavam juntos o dia todo. Hoje, às vezes, nós somos avivados de uma forma diferente. Eu preciso entender que se eu estou fraco, eu não sou a igreja, eu faço parte dela. Se eu estou fraco, não quer dizer que a igreja está fraca, não. A igreja ela está forte porque ela tem sido sustentada pelo Senhor. A igreja ela tem sido sustentada pelo Senhor somente com as forças do Senhor. Não dá para dizer que a igreja está fraca, que a igreja está precisando ser avivada. Eu preciso buscar um avivamento pessoal. Mas de que forma eu vou buscar esse avivamento pessoal, Pedro? De que forma? Meus irmãos, é necessário eu não fugir de uma essência. Porque se eu falar, meus irmãos, presta bem atenção aqui. Se eu falar para você, olha, a igreja do Senhor está fraca. A igreja de hoje não é igual à igreja de antes, realmente ela não é. Mas se eu julgar a igreja de acordo com os meus atos, de acordo com as minhas falhas, isso é errado, isso é injusto e isso é desleal. Por que eu digo isso?
Eu preciso entender isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu chamo para mim, olha, eu sou a igreja e se eu estou fraco, a igreja do Senhor está fraca. Eu digo isso, meus irmãos, porque o Senhor, essa semana passada, vem falando conosco tudo nesse sentido. O que é viver o Evangelho, o que é ser igreja. Eu preciso entender, enquanto nós estamos aqui, eu estou aqui, você está aí no conforto do teu lar, eu estou aqui nesse conforto aqui tranquilamente. Mas existem irmãos hoje morrendo pelo Evangelho. Existem irmãos hoje dando a vida pelos outros. Existem pessoas de fato negando a si mesmas. De fato, vivendo o Evangelho assim, dessa forma, negando a si mesmas. Existem pessoas perdendo seus entes queridos e glorificando ao Senhor. Não dá para eu dizer que a igreja do Senhor está fraca, que a igreja do Senhor precisa ser avivada. Eu preciso chamar para mim a responsabilidade. Eu preciso chamar para mim essa responsabilidade. Existem dores e tempos difíceis e tribulados que muitas pessoas estão passando, e meus irmãos, eu não quero ser pessimista, mas nós vamos passar por isso também. Vamos passar por muitos momentos difíceis. E se não for o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós não iremos suportar. Com toda essa dificuldade, você tem glorificado ao Senhor? Porque se você tem, glória a Deus pela tua vida. Mas se você não tem, você faz parte do meu time. Eu olho para mim e eu vejo um débito tremendo. Um débito tremendo. Tudo anda bem, tudo corre bem e eu estou falho. Pessoas com dificuldade têm feito muito mais do que eu. Não é possível nós olharmos para a palavra e vermos aí as pessoas sendo igreja mundo afora e falar que está tudo bem comigo. Não é possível. Eu preciso entender qual é a essência que nós não podemos sair, meus irmãos. Existem algumas coisas que têm acontecido no nosso meio que têm nos afastado da igreja espiritual. É igual eu disse, a igreja espiritual, a igreja de Cristo, ela está funcionando, ela está caminhando, ela está bem, ela está forte. A palavra, eu preciso crer que a palavra diz que ela vai chegar até o fim. Não sei com quantas pessoas, meus irmãos, não sei com quantas pessoas, mas a palavra diz que ela vai chegar até o fim. A palavra fala que o noivo ele vai vir e vai buscar a tua noiva. Então as pessoas elas vão conseguir. A igreja de Cristo ela vai conseguir. A pergunta é: eu e você vamos conseguir? O que sempre dificulta, porque eu me sinto sempre como igreja intocável e imaculado. Eu sou igreja, ninguém me toca. Mas o que tem acontecido, meus irmãos? Um dos pontos que tem acontecido, existe muita desobediência no nosso meio. E a desobediência, a gente sempre linka a desobediência com o não trabalhar do Senhor. Porém, a história ela nos diz, a Bíblia, os relatos da Bíblia, ela nos diz que até mesmo pessoas que desobedeceram foram extremamente usadas. Nós vemos aí o exemplo de Jonas. Ele foi usado até na desobediência. Um outro fato, vamos aqui comigo, abra aí a sua Bíblia em Números, no livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o capítulo é o 11
o verso 25. Números 11, 25 e diante. Nós vamos ler 2 versículos, o 25 e o 26. Números 11, 25 e 26. A palavra do Senhor, ela diz assim: O Senhor desceu na nuvem e lhes falou. Eu vou só contextualizar isso aqui. O povo, de maneira rebelde, não queriam mais comer aquilo, o maná. Eles não queriam mais comer o maná e eles queriam carne. E Moisés, ele se chateia ali com o Senhor e fala que estava muito pesado para o Senhor. E o Senhor fala, olha, separa 70 autoridades de Israel e eu vou tirar um pouco do Espírito Santo que está em você e vou distribuir neles. E esse é o contexto. Porque a ordem era o quê? 25. O Senhor, a ordem era Moisés reunir esses 70 na tenda do encontro. Essas 70 autoridades. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou o Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido à tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Olha só, meus irmãos, de 70, 2 não foi. Eldade e Medade. Os 2 não foram. Os 2 estavam em desobediência. Eles estavam no lugar errado. Não era para eles estarem lá. Porém, eles não deixaram de ser usados. Eles não deixaram de receber o Espírito Santo. Foi uma confusão naquele dia. Porque no meio do acampamento, todas aquelas pessoas viram e se assustaram com tudo aquilo. Aqueles 2 cheios do Espírito Santo profetizando. Se assustaram tanto porque alguns ali, até Josué, fala que faz eles pararem com isso. E não tinha o que fazer. Porém, eles em desobediência, eles estavam ali, sendo usados. Isso foi ministrado pelo pastor Marcos, esse culto passado. Agora fala para mim, pessoas em desobediência sendo usadas por Deus. Aí nós nos vemos, muitas das vezes, para a honra e glória do nome do Senhor, Ele tem nos usado, e isso me dá uma ideia de que eu estou imaculado, que eu estou tranquilo, que eu estou andando e caminhando bem. Porém, às vezes não é dessa forma. Às vezes não é isso que tem acontecido. Eu preciso entender. Às vezes o Senhor, Ele tem me usado e eu me encontro em desobediência. Mas qual é o foco de servir a Deus? Qual é o foco de fazer a vontade do Senhor? Qual é o foco? Será que eu estou aqui numa igreja hoje local? Será que eu estou aqui hoje somente para ser usado? Será que o intuito é esse? Será que o intuito é somente ser usado? Acompanhe comigo Mateus 7, o versículo 22. Mateus 7, versículo 22.
Meus irmãos, até na desobediência o Senhor tem nos usado. Mas qual é o foco? Qual é o nosso foco com o Senhor? Qual é o nosso foco com o Senhor? Mateus 7, do 22 ao 23, a palavra ela diz assim: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, Jesus diz: Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha só, meus irmãos, pessoas não vão entrar no céu, pessoas não vão estar com Cristo, pessoas não vão reinar com Cristo, mesmo tendo sido usadas, mesmo tendo profetizado, expulsado demônios e realizado milagres. Então, o nosso intuito, primeiro, é fazer a vontade do Senhor. Eu preciso fazer a vontade do Senhor para glorificar e engrandecer o nome dEle, porque eu já estou salvo. Porém, se eu não tomar cuidado e eu permanecer em desobediência, não é uma igreja física que vai me segurar. Não é uma igreja física que vai fazer com que eu entre para o céu. Então, existe esse problema. Às vezes, eu acredito que está tudo bem. Eu estou em desobediência e eu acredito que está tudo bem porque eu vejo o agir do Senhor. O agir acontece. O Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Ele continua fazendo milagres. Mas eu preciso entender e olhar para a minha vida e entender, perguntar para mim se eu estou em erro, se eu estou em pecado ou não. Eu preciso buscar, meditar sobre a minha vida, fazer uma autoanálise. Isso é importante, isso é muito importante. Um outro ponto que nós estamos tratando aqui, o Espírito Santo, ele age na unidade, irmãos, na coletividade. Você pode ver que lá naquele lugar, vamos ali em Atos 2 novamente, Atos 2, você pode ver o capítulo 2, o verso 1. Você pode ver e acompanhar aqui que, olha, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Existe aqui uma pluralidade de pessoas. Existe aqui. Olha o versículo 4, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha isso aqui. Então nós vemos que o Senhor, ele tem trabalhado na coletividade. Mas o que nós temos nos deparado? Uma das maiores ações malignas hoje é dividir o homem, é separar o homem. Uma das maiores ações hoje do inimigo é separar o homem. De que forma? Um aparelho celular. Você deixa de olhar para quem está do teu lado e prefere olhar para alguém que está, sei lá, em outro estado. Ou para alguém que nem está interagindo com você. Às vezes fez um vídeo e esse vídeo está ecoando Brasil afora, mundo afora aí, que você está interagindo com aquele vídeo e a tua vida tem passado. Isso é o que a tecnologia tem feito. A tecnologia faz com que esse culto, com que essa palavra, e não somente essa, muitas outras, tenham chegado na tua casa. Porém, essa mesma tecnologia, usada de maneira errada, ela tem afastado pessoas. Indiferença.
eu me sinto indiferente com tudo, com o sofrimento alheio. Doenças têm afastado as pessoas. Não tem acontecido com todos. Venho a falar para você, nós não devemos aí generalizar, mas muitos estão se afastando. Eu não estou dizendo para você aglomerar, irmão, para você ir lá para 25, não estou falando para você fazer isso, mas até mesmo o saber como que está o teu irmão, o saber como que está andando as coisas, se está tudo bem, tem nos afastado. O medo tem entrado no nosso meio, meus irmãos. O medo tem entrado no nosso meio. Onde eu tenho vivido numa bolha que para mim está tudo bem. A minha janela, às vezes é o que? Um smartphone. A minha janela é uma TV, onde eu estou acompanhando ali diversas reportagens. O que você está vendo na tua janela? Você está olhando para a janela e está vendo desgraça sobre desgraça. Mas às vezes você está reunido aí com 2, 3 pessoas que estão amedrontadas também, estão com medo também. E tem faltado apoio nosso, irmãos. Tem faltado apoio nosso. Eu preciso entender, irmãos, que a igreja, hoje, eu posso estar certo quanto a alguma coisa, como eu posso também estar errado, e nós aí crescermos juntos. Mas eu não posso criar uma ramificação, querer fazer as coisas tudo do meu jeito, tudo da minha forma, porque em nenhum momento a Bíblia ela me diz que a igreja ela voltaria a ser uma só. A igreja seria uma pessoa só. Nada na Bíblia me diz que a igreja ela voltaria a ser uma pessoa só. Então, a partir do momento que eu crio para mim uma maneira de cultuar, uma maneira de ser religioso e espiritual, parece que eu estou novamente inventando o cristianismo. Mas já existe o cristianismo. Aquele que mais se aproxima da Bíblia, esse é o cristianismo. A Bíblia por inteiro. Mas eu preciso entender que eu não vou ser a igreja somente eu. Em nenhum momento a palavra ela me garante isso, que a igreja voltaria a ser uma pessoa só, mas que a igreja ela cresceria. Jesus ele fala, pregue a toda Israel, Judeia, Galileia, Samaria e os confins da terra. Então o Senhor ele me fala que a igreja ela cresceria. A igreja ela está crescendo, a igreja ela está caminhando, a igreja ela está indo bem. Se eu não estou indo bem, existe alguma coisa errada. Então eu nem estou sendo muito igreja, eu tenho me afastado da igreja espiritual. E é isso que o Senhor hoje fala ao meu e ao teu coração. Momentos de avivamento, meus irmãos, eles são necessários. Porque cada um tem o teu propósito de dar a cada um de nós força para passar pelos momentos que a gente ainda há de passar. Não são momentos fáceis que nós estamos postos a passar. Não são momentos fáceis. Eu queria dizer isso, mas nós sabemos que cada vez mais as coisas vão acabar dificultando. E se nós não formos cheios do Espírito Santo, e se nós não formos de todas as formas aí usados pelo Espírito Santo, de forma nenhuma nós iremos conseguir. A igreja, ela caminha até hoje pela força do Espírito Santo. Então, se eu e você não tem caminhado de acordo como tem que ser, com certeza tem faltado comunhão com o Espírito Santo. E é isso que eu te motivo agora, a buscar o Senhor em oração e a pedir a Ele. Amém?
Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a tua palavra ela foi ministrada da forma como o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu sei que muitas das vezes, tanto eu como algum irmão que esteja nos ouvindo agora, possa estar em falha, Senhor. Possa estar cometendo algum erro, possa estar de alguma maneira aí se distanciando do teu querer e da tua vontade. Mas eu peço a Ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor Espírito Santo venha sobre as nossas vidas. Nos encha, Senhor, nesse momento. Sabemos, Senhor, que a Tua igreja, ela anda, ela corre, ela é forte, ela tem conseguido vencer, não por força própria, mas por uma força que vem do Senhor Espírito Santo. E é nisso e é disso que estamos sedentos agora, Senhor. Aviva-nos, Senhor, nesse momento. Aviva-nos, Senhor, nesse instante, Pai. Que em todo o tempo nós possamos, Senhor, sermos tocados pelo Senhor. Que em todo o tempo nós possamos, Senhor, sermos batizados pelo Senhor. Que em todo o tempo, Senhor, o meu irmão que está em casa, os meus irmãos que estão em casa agora, Senhor, com os olhos fechados e as mãos levantadas, Senhor, estão querendo novamente, Senhor, ser batizados, serem cheios, meu Deus, e que em todo o tempo nós possamos, Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, em espírito e verdade, Senhor, que nós possamos ter mais experiência com o Senhor, que nós possamos, meu Deus, nos encher do Teu poder, porque sozinhos, meu Deus, e pelas nossas forças, nós nunca conseguiremos, Senhor. Então nós precisamos, Senhor, cada vez mais receber poder do Senhor, para cada vez mais, Senhor, nos unirmos à igreja espiritual, à igreja que vai caminhar, à igreja que vai perseverar até o último dia, Senhor, até a Tua volta, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, Te buscar, Senhor, de todo o coração, com o coração grato, Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem realizado, o Senhor tem feito muitas coisas no nosso meio, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Pai, eu Te louvo, Deus, eu Te glorifico, eu Te exalto, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo difícil. Nos ajuda, Senhor, nesse tempo de perdição, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós falhos, ó Pai, estando falhos e totalmente perdidos, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, uma luz para que nós possamos ver e entender onde nós caímos e erramos, para que nós possamos voltar, não lá na frente, Senhor, mas onde erramos, para continuar caminhando em espírito e em verdade, de acordo com o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos e nós Te exaltamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Obrigado por estar aí conosco até agora. Domingo que vem, Santa Ceia do Senhor. Que você tenha aí na tua casa pão e suco de uva, para que você possa participar conosco da Santa Ceia do Senhor, com um tema novo. Com certeza o Espírito Santo vai trabalhar grandemente na vida do nosso pastor, para trazer uma palavra de conforto, de esperança, uma palavra dos céus para nossas vidas. Na terça-feira nós nos vemos às 19h30, através da live do Facebook, e nós vamos estar juntos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que você possa estar conosco, mandando esse link para outras pessoas, para que elas também possam estar aqui orando conosco, amém? E na próxima quarta-feira nós voltamos aí com o estudo da palavra, amém? Quero agradecer você que tem dizimado, que tem ofertado. Glória a Deus pela tua vida, que você continue fazendo e obedecendo ao Senhor, amém? Meus irmãos, Deus abençoe, que o Senhor te dê uma noite abençoada e cheia da presença dEle,
e que em todo o tempo o teu querer e a tua vontade se cumpra na tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.